Música é o assunto de hoje no Opinião Pernambuco. Nós vamos falar sobre o mercado para trabalhos autorais. Como nada é fácil nessa área, há que se ter criatividade e determinação. Vale tudo, inclusive a guerrilha. Participam do nosso programa Aline Feitosa, jornalista e produtora, Berna Vieira, músico e produtor, e ainda Rafael Pontual, também produtor. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou propor que a gente comece dando uma geral sobre o panorama geral da música autoral em Pernambuco, e aí depois a gente vai entrando nos projetos que cada um de vocês aqui representa. Como é que está o mercado hoje, de um modo geral, para a música autoral aqui em Pernambuco? Vou começar com você, Aline. Que mercado? Não tem? Não, é brincadeira, mas existe um mercado, claro, mas é um mercado que eu acredito que a gente está num momento de retorno, de redução. A gente viveu na década de 90 com um boom do Mangue Beat e tal, onde o dinheiro para a cultura apareceu, existia um Ministério da Cultura atuante e que as bandas elas frequentavam grandes palcos, a gente conseguiu chegar em grandes palcos, nessa coisa mais floreada e de muitas luzes e uma vitrine bacana para o mundo, para o jornalismo, para as notícias. E de fato isso reduziu, né? A gente está num momento agora que eu entendo que é um momento pequeno, onde a gente tem que se apoiar para poder crescer de novo. Eu vejo tudo como uma coisa cíclica, né? São os ciclos dos movimentos, né? São os ciclos desse mercado, porque é claro que ele existe, porque a gente existe, o mercado ele existe porque existe produção. Vocês atribuem essa redução de mercado que a Aline falou a quê? Por que num passado muito recente foi mais fácil e agora tem que ralar mais? Tá conversando, né, antes aqui. Eu acho que chegou a hora de rever um pouco essa política cultural aplicada na década de 90. Isso já atingiu, acho que um patamar que já passou do tempo de ser reavaliado, sabe? Já gerou resultados que de repente não foram tão interessantes para a cadeia produtiva e de repente isso agora tá Você acha que é o momento de revisão? É a resposta, de repente, para esse resultado e essa falta de análise mesmo do que já foi plantado, do que foi colhido e coisa e tal. Eu acho que é por aí. Ô, Rafael, desculpa lhe interromper, não foi? Não. Bom. Você, além de produtor, você também é empresário. E é empresário da área de arte, né? Do ponto de vista do empresário, as dificuldades são as mesmas? Vocês se ressentem de um momento mais retraído? Então, existe um fenômeno, obviamente, do entorno também. O entorno influencia muito nesse ingresso, a participação desse mercado alternativo e autoral. O que acontece, tipo, eu tenho um projeto que circula em Olinda. E a Olinda tem um calendário sazonal, né? Se aquece um pouco no segundo semestre e ele dá uma esfriada depois do carnaval. E, obviamente, isso impacta, assim, nesse lugar do empreendedorismo, nessa coisa de trabalhar com recursos mesmo. A Aline falou em ciclos. Aí eu estou me lembrando aqui, saindo um pouquinho da música, me lembrando até do cinema, que teve o ciclo da década de 20, teve o ciclo do Super 8, enfim. Quando a gente fala em ciclos, isso não é ruim, quer dizer, pressupõe que não há
uma regularidade, uma estabilidade, você tem ciclos criativos, né? Ciclos felizes na produção artística, mas se é um ciclo, ele acaba. Então, essa falta de permanência não é ruim para todo mundo? Quando eu falo em ciclo, eu estava aqui pensando que a gente teve um momento, principalmente para a música, que era a coisa do financiamento por via de editais públicos ou o contrato de governo e de prefeitura. E eu acho que acabou que a classe artística meio que se acomodou a isso. Então, se acomodou aos editais. Aos editais e a essa programação de prefeitura, de governo federal, governo estadual, municipal. Então, eu vivi isso porque eu fiz assessoria por muito tempo para diversas bandas. E até uma vez um repórter perguntou a Spock, mas você vive de música? Ele, não, claro que eu vivo, porque eu trabalho para ele e eu vivo de música, né? Indiretamente, mas eu vivo de música. Então, o dinheiro, ele circulava e as pessoas meio que se acomodaram a esses editais e ficavam sempre se mantendo nisso, sabe? Então, era como se, vamos receber quantos cachês no ano? O cachê do Natal, o cachê do Carnaval, o cachê de São João, o cachê... E assim, isso minguou, né, de certa forma. Acabou de verdade, sabe? Não tem... acabou. O formato hoje, ele afunda mais ainda a cadeia do que ele criar uma estabilidade dessa que você falou, uma estabilidade feliz. Porque é aquela coisa, você faz o show do Carnaval, você recebe depois de 6 meses, depois faz o show do Festival de Inverno, depois recebe... Isso não tem nenhuma cadeia que possa nem criar um sindicato, um valor fixo para o seu cachê, coisa e tal. Nenhuma cadeia vai se estabelecer nesse formato de mercado. Quando a Aline falou de ciclo, eu meio que remeto o que a gente está vivendo hoje, nessa área que a gente está abordando aqui, desses espaços para música autoral. Eu lembro antes, pré-política cultural, aplicada ali no meio para o final da década de 90. Foi quando a gente começou a fazer... eu toquei no ED, bateria durante 6 anos na banda ED, e a gente inventava qualquer espaço que tinha para a gente botar um som e tocar, a gente inventava. Porque realmente não tinha esse apoio, seja da Secretaria de Cultura, não tinha esse apoio. A gente ia... Nem tinha equipamento até na época. A gente tocava guitarra na caixa de baixo, bateria era toda acolchambrada, do tambor de não sei o quê. E a gente inventou esse espaço. Por quê? Porque naquela época o suporte ele era falho. Eu acho que hoje a gente também está dessa mesma forma, inventando espaços, porque o suporte, apesar de ser vistoso, a capital, muito cultural, papagaio, coisa e tal, acho que os suportes, eles estão falhando. A gente tem que rever isso aí, porque eles estão falhando realmente, sabe? Nessa época, na década de 90, quando chegou o apoio cultural, foi ótimo, felicidade total. A gente tocou com cachê, que nunca tinha recebido cachê na época. Então a gente tocou em um festival grande, no Festival de Inverno, para 30 mil pessoas, e isso foi maravilhoso. Mostrando o seu trabalho. Viabilizava, inclusive, às vezes esse cachê viabilizava, pegava o dinheiro e viajava pelo Brasil para poder circular mais, você entendeu? Viabiliza uma fita demo, você paga o seu técnico de som, coisa e tal, então você alimenta toda essa cadeia. Esse formato, ele são os fenômenos que Rafinha falou também, porque tem uma coisa, um fenômeno que aconteceu dentro desse formato, de shows de graça na rua, grandes shows para a galera, que o Recife, o estado de Pernambuco, eu acho, que pode abranger o estado todo, formou um público não pagante. Esse público não quer voltar a pagar. É isso que você está dizendo. Uma casa hoje de médio pequeno porte em Recife, ela não se sustenta. É assim em Olinda? Continua assim. Porque Continua. Você trabalha lá, o seu projeto é lá, e a gente vai falar sobre ele depois com calma. Mas esse público não pagante que Berna levantou, cantou a pedra aqui, ele está lá em Olinda também? Quer dizer, as pessoas não se dispõem mais a pagar pela arte que querem consumir, que querem apreciar, enfim. Então, tem um comportamento aí, né? Um fator comportamental. Tipo, teve esse incentivo no Brasil inteiro, tipo... Eu acho que
em algum lugar falta, não sei se é uma gestão da educação, do consumo de como é que a gente pode dizer? Consumo de cultura. Consumo, de pagar o De que pagar vale. o que quanto vale. Que era o que a gente estava Obviamente foi conversando. ótimo. É ótimo ter essa pulverizada de que... Mas, tipo, sem essa grana do institucional, a gente vê que as coisas são muito difíceis. Hoje a gente sofre um pouco. A gente que tem uma casa pequena, por exemplo, de ter dificuldade no ingresso dessas pessoas a reconhecer um trabalho do artista, assim. Isso é difícil. No caso seu, Berna, porque você, além de produtor, você é músico. Onde é que a barra está mais pesada? Quer dizer, é para o músico ou é para o produtor? Eu acho que a cadeia toda ela sofre, porque o produtor depende do artista que quer gravar o seu material, né? Você precisa de espaço para poder gerar, rodar essa grana. O povo tem que trabalhar. E você não, você só trabalha com a sazonalidade aqui das festas. Uma coisa que eu ia falar, que é como músico eu vivi isso e vi. A gente saía aqui com uma banda de Pernambuco, saía daqui para tocar em João Pessoa, isso em 2003, 2004. Eu já tocando num Bom Sucesso, a gente lotava uma casa com o público pagando R$10. Isso é inadmissível acontecer aqui. Aqui você tem que botar R$5 o ingresso com mulher sem pagar até meia-noite para não sei o quê. Era assim que acontecia. E até hoje eu acho que existe uma dificuldade dessa, né, Rafa? A gente vive um pouco disso, continua vivendo um pouco disso. Essas pessoas também não estão mais empobrecidas, não? Não será isso um pouco ou não? Eu acho que não. Eu acho que isso que Berna falou, que ele levantou dessa construção do show de graça, da música de graça, porque foi por muito tempo isso, né? E a gente tinha todo tipo de música, até de espetáculos que a Mimo trazia, como, sei lá... Diz aí, um Chick Corea, por exemplo. Pô, de graça na praça, entendeu? Então, assim, eu não estou pagando para ver Chick Corea, eu vou pagar para ver Berna no Casbah. Eu acho que a gente tem, nesse formato mega, maior, até umas decadências assim, tipo, abriu pro rock mesmo. Abriu pro rock o formato de 3 dias, com bandas autorais, sempre foi mais autoral, mas bandas locais, world music, coisa e tal, e metal, eu acho que hoje o Abril pro Rock... Ele está mais focado no metal. É só no metal, né? Você ainda tem um festival massa que ainda busca novas referências, que é o Coquetel Molotov, né? E a Mimo é massa. Mas o coquetel é pago. E o coquetel é pago, Mimo é gratuito. Não, então, mas eu estou falando dessa cadeia dos grandes festivais pagos, que ainda se sustentam, saca? Eu acho que a gente tem uma realidade aí que pode buscar aí para esses festivais pagos, que eles também sofreram com isso que a gente está falando. Rafael, teve uma época aí, e eu estou falando de uma época bem distante, uma época que é mais minha, muito mais minha do que sua, que Olinda era um polo cultural muito efervescente, muito rebelde. E você tinha... O teatro era muito forte, você tinha a música também. Enfim, todos os espaços de Olinda sempre estavam ocupados ou com a projeção de um filme e a projeção acompanhada de uma conversa com o cineasta, e os teatros e a música e todas as rebeldias. Qual é o cenário hoje em Olinda? Eu acho que Olinda tem um produto artístico invejável, incrível. A gente tem artistas da literatura, das artes plásticas, da música, do cinema, que todo mundo quer ter perto. Eu acho que falta um pouco de política pública para incentivar. Olinda é uma cidade difícil porque não tem muito recurso, Olinda, né? Eu acho que podia ter uma política pública que potencializasse, que desse uma visibilidade maior, porque faz parte. Olinda é um lugar que brota arte. Tipo, a gente tem o carnaval, encontro de milhares de pessoas, uma coisa super espontânea, continua tendo, e que às vezes a gente esbarra em política pública
de apresentação. Tipo, hoje em Olinda, a gente não tem um cinema, a gente não tem um teatro aberto. Não tem um cinema há muito tempo, né? Há muito tempo. É impressionante. Olinda, se você sair ali do Tacaruna, não tem cinema. E se você for ver, a gente vai andando na rua, encontra diretores, roteiristas, artistas plásticos, que todo mundo quer essas pessoas perto, assim. Uhum. Eu ainda torço para que isso dê uma virada, assim. A gente tem até bons equipamentos. O Mercado Frase Barbosa, tem o Clube Atlântico do lado, tem o Cine Olinda, que está minguando aí, e a gente num cenário otimista a fim de ocupar, de utilizar isso. Por que vocês acham que é possível fazer para tentar uma agitação, um aquecimento? Continuo falando aí do trabalho autoral. Mas a música, mas o trabalho autoral de um modo geral. O que é preciso fazer? Acho que nesse momento é fazer o que a gente está fazendo. Que é guerrilha. No seu caso, é guerrilha mesmo? Mesmo. Inclusive, eu coloco que, no meu caso, eu abri a minha casa, a minha residência, para receber a música autoral. Então, há 2 anos, toda quarta-feira, eu abro o meu quintal para receber música autoral de Pernambuco. Ou de outras pessoas que estejam chegando em Pernambuco e eu sei que está chegando por conta do meu circuito que eu já conheço. E aí eu convido para tocar lá em casa. Qual é o tamanho do seu quintal? Eu coloco até 50 pessoas. Então é uma coisa bem pequena mesmo. Aline, desculpa, eu vou ter que te interromper porque a gente vai ter que parar agora para fazer um intervalo rápido. Não saia daí. O nosso intervalo é curto, você sabe. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o trabalho autoral, a música autoral que é feita no Estado. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre os espaços de defesa para a música autoral em Pernambuco. Participam Aline Feitosa, jornalista e produtora, Berna Vieira, músico e produtor, e ainda Rafael Pontual, também produtor. Eu te interrompi no bloco passado, você estava falando tinha começado a falar do seu projeto. A gente vai voltar a falar dele, mas antes eu tenho aqui uma curiosidade que eu quero resolver com vocês. Essa música autoral, sobre a qual a gente está falando aqui agora, a música autoral em Pernambuco, ela é plural ou você tem segmentos que são mais fortes? Eu acho que ela é plural. Eu acho que desde a década de 90 a gente tem mostrado essa que é o termo que a multiculturalidade da nossa música, né? Que aí que reverberou no cinema, moda. Acho que ela é plural. Acho que a gente tem desde até da poesia mesmo, dos temas, até a música mesmo em si. Acho que isso ainda está acontecendo e não é da década de 90, não. Isso vem de Alceu, vem de Luiz Gonzaga. Está todo mundo aí na batalha. Eu acho, e essa pluralidade. Pluralidade. Valeu. Essa pluralidade é latente, é real. Faz parte da música pernambucana, eu acho. Concorda, Rafael? Concordo. Eu concordo também. Pernambuco é vanguarda na música há muito tempo. Se a gente for pensar no forró mesmo, rapaz, não é brincadeira não. Quando a gente pega os discos de forró de 60, 70, o frevo, né? A gente teve uma fábrica de discos aqui, a gente teve a Rosenblit, que gravava né? A nossa música, enfim. Então, eu acho que, na verdade, a década de 90, ela vem para explodir novamente, mas de uma outra forma para a mídia, né? Para o mundo.
Chico e o Mangue Beat, eles fazem isso de uma forma maravilhosa e ainda com essa base da cultura popular, né? Pega e abraça o povo, a cultura popular. Então, eu acho que essa é a grande jogada, sabe? De você colocar o povo no circuito, né? Quem consome a tua música. Vamos voltar um pouquinho para o teu projeto. Você estava falando no bloco anterior que você, uma vez por semana, abre o quintal da sua casa para pessoas se apresentarem, Isso. pessoas que tenham trabalhos autorais na música e se apresentam ali como se fosse, entre aspas, um teatro. É uma casa que você oferece para a apresentação dessas pessoas. É um quintal, na verdade. É um quintal, mas eu nem vejo como um teatro. Eu acho que entre aspas. Mas eu vejo como uma experiência, tanto para o músico, que ele vai ter um espaço bem intimista para apresentar a música dele de uma forma que ele não apresentaria no teatro, por exemplo, com um roteiro, com aquela coisa, né? Ele pode até fazer um roteiro, mas eu vou atrapalhar o roteiro dele com certeza, entendeu? Porque eu estou na minha casa, as pessoas vão se levantar, vão passar na frente para ir no banheiro, entendeu? Agora sim, tem uma coisa lá que é o seguinte, lá a música sempre vai falar mais alto que você, então tá todo mundo sabendo que quando começar o show, o espetáculo, o artista começar a fazer a apresentação dele, é todo mundo de biquinho calado para ouvir aquele momento do artista. E no intervalo, se quiser conversar, a gente conversa, a gente ri, conta história, entendeu? Então é uma forma descontraída, é uma experiência para o público que está lá, que é um público reduzido que eu faço sob reserva, e para o artista também. Há quanto tempo você está com esse projeto? Faz 2 anos. 2 anos. Faz 2 anos. Vou para Rafael agora. Você também tem um espaço aberto aí para música autoral, e você me falou não só para música, para outras artes também, mas numa estrutura mais convencional. Então, a gente também tem um espaço pequeno. E a gente também gosta muito desse conceito de promover uma vivência. O antigo Mourisco ali de Olinda, não é? Sim, naquele sobrado. Na Praça de São Pedro? Na Praça de São Pedro. Obviamente, a gente tem um conceito que é fazer um pouquinho do diálogo daquele sobrado, inclusive, que é uma casa de arquitetura moura. Dialogar um pouco com o entorno. Então, a gente não só vende, por exemplo, a nota maior não é vender um serviço de música, é de promover um pouco de uma vivência, sabe? De você também procurar um lugar mais intimista, de onde você se aproxime mais do artista e converse sobre aquele processo criativo. Quantas vezes por semana, Rafael? Hoje a gente está com uma programação de 2 dias, quinta e sextas. A gente sempre tem a gente na sexta tem um grupo de forró da cena daqui e a gente recebe vários convidados, onde eles fazem música pernambucana e música autoral também. E nas quintas-feiras a gente faz um som mais pop, como digamos assim. Digamos assim. Berna, e aí, no seu projeto, você tem um dia para música ao vivo, lá no espaço, e um dia para vinil, é isso? Exato. Esse do vinil foi o que começou. Fui lá no espaço vender o projeto do vinil, que é a história da gente reprisar como a gente ouvia música antigamente, meio que um contraponto a essa nova realidade do streaming, sabe? Eu proponho um tema e a proposta a última foi as mulheres, as grandes cantoras, divas da música. E aí esse tema é para poder a gente ficar dentro dessa realidade e sugerir que as pessoas tragam esses vinis desse tema para a gente ouvir ele na íntegra. Vocês divulgam o tema com antecedência? Nas redes sociais, a gente divulga o tema. E aí o intuito é que a pessoa traga o vinil de casa, para a gente também não ter essa coisa de você estar ouvindo um rock and roll e ninguém trazer um samba, coisa e tal. Aí a gente mantém esse tema para chegar lá e o cara trazer e a gente ouvir o disco todo, sabe? A obra artística que é o disco, né? Que assim, até hoje quando
quando eu produzo um disco, a gente pensa nessa ordem das músicas contando como se fosse um roteiro, né? Uma história com início, meio e fim. E meio que se perdeu com essa coisa essa inteligência artificial aí que impõe as músicas, que você preenche um questionário antes de entrar num serviço de streaming dizendo qual é a música que você gosta e ele sai lançando, né? É um logaritmo, né? Ele sai lançando ali as músicas dentro daquela sua grade de preferências. Então você perde um pouco esse fio da meada das conexões das músicas uma com a outra que tinham os discos. Aí eu tenho esse projeto do vinil e intercalando também músicas num espaço isolado acusticamente para não ter problema com a vizinhança. Músicas autorais de artistas locais. Tô observando aqui uma coisa que é bem bacana, que vocês estão geograficamente bem distribuídos, quer dizer, são 3 espaços em defesa da música autoral. O seu é no Espinheiro, o seu é em Setúbal, em Boa Viagem, e o seu é em Olinda. Então, geograficamente... Está democrático. Estrategicamente. Está democrático. Aline, aí você falou que você trabalha com reserva. Sim. São no máximo 50 pessoas. Sim. E quanto é que você cobra, assim, em média, a entrada? Sempre R$20. R$20. Se a Elza Soares quiser tocar no meu quintal, vai ser R$20. Certo? Ah, tá. Não é o artista quem estabelece o preço? Não, não. Isso é um processo que eu tenho conversado muito com os artistas sobre quanto vale esse trabalho e quanto vale essa nossa reunião, né? Quanto vale essa nossa micropolítica? Porque eu tenho falado que essas reuniões na minha casa é um movimento de micropolítica, sabe? Essa coisa que a gente estava falando da política pública, agora eu vejo que a política está na mão da gente. E é a gente que tem que fazer e a gente tem que realizar. E é micro. Esse movimento, ele precisa agora ser micro, a gente precisa se juntar para depois a gente expandir, que é aquela coisa do ciclo que eu estava falando, né? E eu espero que a gente cresça, né? A gente também não pode ficar micro a vida inteira. A gente quer e a gente está numa função que é uma função de divulgar o que a gente está vendo, como observador, como pesquisador, né? Porque eu adoro música, então eu gosto de ouvir coisas novas, eu gosto de catalogar coisas novas, eu fico vendo, eita, ó, aquele ali, que bacana, poxa, eu vou chamar aquela figura ali para tocar. Então, assim, todas as pessoas que tocam também, eu convido, entendeu? E é muito interessante que tem aparecido muita gente querendo tocar e coisas que eu não conhecia. E eu, nossa, que trabalho incrível. Só que eu só faço na quarta-feira, então, se eu quiser, eu já tenho, tipo, sei lá, até o meio do ano que vem, da quantidade de material que eu recebo. E isso é muito bacana, porque a gente vê que existe uma produção de fato, sabe? É muito instigante isso. E você acha que os músicos, os artistas, de um modo geral, estão interessados, de fato, nesse diálogo que você propõe, quer dizer, nessa micropolítica? Eu vou tocar lá no quintal, o preço do ingresso vai ser esse, porque a Aline disse que é esse, e a proposta é mesmo dialogar com aquelas pessoas que estão ali naquele espaço alternativo. Olha, que é uma coisa até mais afetiva. Sim, totalmente afetivo. A gente está num momento político que é um momento de afeto. Se a gente não trouxer pelo afeto, a gente está trabalhando com arte, né? E a gente está num momento muito... A gente está todo mundo muito frágil. E a gente está precisando, de fato, se abraçar. E... Sim, as pessoas estão querendo, os músicos estão querendo, os artistas estão querendo isso, sabe? Daqui, eu acho que poucos ainda não foram para o meu quintal. E eu acho muito lindo isso, assim, tipo, o Zé Manuel, na semana passada, ia dar uma passada no Recife. Aline, eu quero tocar no teu quintal. Eu fico, gente, que é isso, né? E aí, assim, a grande sortuda na história sou eu, né? Porque eu vi todos, né? Então, já foram, mais, sei lá, mais de 50. Já até perdi a conta, assim, da quantidade de gente que já tocou no meu quintal. É tipo, Kiko Dinucci veio de São Paulo, tocou no meu quintal. Lucas Santana tocou no meu quintal. Eu falei, gente, tá ficando muito legal. A gente fala
mais um bocadinho sobre o pequeno latifúndio. Isso. Daqui a pouquinho. Vi uma foto do teu projeto que me chamou a atenção, que é uma foto ali na frente do sobrado, que as pessoas estão na calçada, tem muita gente ali na calçada, algumas pessoas sentadas. Sim. É um espaço de convivência habitual, porque o show acontece dentro da casa. Isso. Imagina que a Olinda é um cenário, né? Nada melhor do que passar uns minutos vendo a Olinda passar. Aquela casa dialoga sempre com a cidade. A gente, obviamente, tem uma coisa dentro. Mas isso é muito interessante. Outro dia a gente foi fazer uma apresentação de Castrupe, que também estava em trânsito. E, de repente, quem aparece é Leite Ares Leite. E, tipo, apareceu porque estava passando em Olinda com o Guitinho, e aí veio uma movimentação na frente. E essa história da calçada também teve um grupo de São Paulo uma vez que eles resolveram fazer uma coisa super inusitada. Eles fizeram uma turnê nos bares de Olinda. O que foi que eles fizeram? Um cortejo, e eles paravam meia hora na frente de cada bar, e daqui a pouco faziam um buquê ali, e eles saíram itinerantes, fazendo uma história super, super legal. Eu acho que a Olinda tem essa semente para fora dos muros, assim, que dialoga. Bacana. É cosmopolita, demais. né? A Olinda é cosmopolita, que recebe muita gente o tempo inteiro. E a calçada, de fato, é o grande barato de Olinda, né? É muito legal. Berna, verdade que a sua noite do vinil é acompanhada de chopp artesanal? É. Exato. Que combinação perfeita. A proposta lá da casa é o autosserviço, né? O cara pega e tem como experimentar 12 torneiras ali de chopps artesanais. E a história é harmonizar com a música. Vamos lá pra gente... Às quintas-feiras. Quintas-feiras, E aí, na outra quinta-feira... Aí intercala, uma quinta-feira vinil, e é massa, rolou uma movimentação assim, de tipo, a gente botou no centro assim, aí a galera chega e fica vendo as capas, sabe? Porque eu acho que é a grande viagem do vinil, que se perdeu, né? O vinil tinha isso, essa coisa maravilhosa das capas. Aí eu abro a capa ali, né? Deixo a capa, tem aquelas capas duplas, sabe? Essa semana rolou Elza Soares ficou ali na frente. Não, Zezé Mota ficou ali na frente, deitadona assim, né? E a música rolando e a galera pirando. Pô, que som é esse, cara? Olha. Aí ninguém vem, ouve, vê a letra, coisa e tal, massa. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco. Até já. Este é o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós falamos hoje sobre o mercado musical e os projetos alternativos em defesa da música autoral. Participam Aline Feitosa, jornalista e produtora, Berna Vieira, músico e produtor, e ainda Rafael Pontual, também produtor. Onde estávamos quando eu interrompi vocês no bloco passado? Eu acho que a gente estava falando do vinil. Da estrutura do vinil lá. É isso, a proposta inicial foi botar o Setúbal nesse circuito que a gente sempre frequentou desde da década de 90 lá, que era Olinda, Zona Norte, Rua da Aurora, Centro Antigo, Centro do Recife, coisa e tal. E é isso. Aí, a Zona Sul, ela sempre foi um lugar difícil de trabalhar, sabe? A gente tinha até na antiga, tinha Soparia, até na Nupina, e depois pulava lá para Candeias. Aí Boa Viagem ficava ali meio isolada. E a gente está nessa batalha para botar ainda hoje Setúbal nesse circuito. E você está gostando dos resultados? Você ocupa um espaço que não é seu, o projeto é seu, você ocupa o espaço de um bar. Exato. Qual é? É o Marcolino, ali na rua Capitão Zuzinha, 136, saindo do aeroporto em direção à Praia de Boa Viagem. Aí você ocupa esse espaço no bar com esse projeto. Na quinta-feira,
o espaço propôs essa história do projeto da música autoral, junto com o vinil. E você está gostando do resultado? Acha que o público está respondendo legal? Estou gostando do resultado, os artistas têm dado uma resposta muito boa. Eu inicialmente fiquei muito preocupado mais com a parte técnica, né, de receber o artista da melhor forma possível e com o melhor som que a gente pudesse gerar para o público. O público da Zona Sul é um público que a gente tem que fazer ele para esse tipo de arte. Preparar ele. É. A gente está tentando preparar ele. É uma proposta do bar, porque o bar já tinha uma sexta e o sábado consolidado com a música do cover, que é um pessoal mais jovem que frequenta o bar, fica até 3 horas da manhã, coisa e tal, vai e vê umas bandas cover tocando. E a proposta é chamar um outro público que venha para ver a música autoral pernambucana e curtir um vinilzão lá e coisa e tal, sabe? Uhum. Ô, Rafael, quando não é música, o que é que está lá no Sobrado? No Sobrado a gente recebe exposições fotográficas. E com você à frente também? Também. A gente recebe sarau de poesia. Olha só. A gente já fez alguns lançamentos de livro, algumas performances também a gente já fez. E está aberto para dialogar. Mas a música é o carro-chefe? A música, sim. É? Sim. Vamos voltar para o quintal. Eu estava aqui tentando fazer uma conta. Tá. Você disse que recebe até 50 pessoas, Isso. né? Que o preço são R$20. Isso. Obviamente tem uma produção, por mais espontâneo, por mais à vontade que seja, demanda uma produção, demanda um esforço. Sim, né? é um esforço totalmente compartilhado. Tanto o meu quanto do artista. Porque, por exemplo, diferente de Berna, que estava preocupado com som, eu não tenho som. Porque é a minha casa. Então, o artista, ele leva o som que ele quer. Como é uma coisa pequenininha, então, geralmente, até o próprio artista já tem. Mas, por exemplo, Elton Moura e Verti Moura, que vão tocar no dia 19 lá, eles querem fazer sem som. Então, eles querem fazer totalmente acústico. Então, eu deixo isso muito na mão do artista, sabe? Como é que ele quer se apresentar. Vamos voltar para a minha conta, Tá, conta que eu ainda não fiz. Mas, no máximo 50 pessoas, R$20 é a entrada. Obviamente, uma parte desse dinheiro fica com você. 20%. 80% é do vão artista. para o artista. Isso. Vale a pena financeiramente todo esse esforço ou o que vale a pena é o espaço político e afetivo que você está abrindo aí para a música? Olha, financeiramente, digamos que pague os custos, né? Por exemplo, o Zé, ele lotou a casa, né? E ele saiu de lá feliz porque ele fez, poxa, Aline, paguei minha semana no Recife, entendeu? Com esse meu cachezinho aqui. Mas, de fato, o que vale a pena é a gente movimentar. Porque se a gente não movimentar, se não tiver Rafa movimentando lá em Olinda, se não tiver Berna fazendo essa guerrilha em Setúbal, eu aqui, ainda tem outros espaços como Terra Café, tem um pessoal que abriu agora no Recife, tem o Jambo Azul, que também é uma casa. Tem um pessoal fazendo isso, se movimentando. E quanto mais abrir, quanto mais fizer, melhor. Até outro dia você fez, mas não é concorrência. Eu falei, gente, não existe concorrência para isso. A gente está num momento agora que a gente não pode pensar em concorrência. Concorrência de quê? Até porque essa história não é a minha atividade principal, né? Eu faço outras coisas, sou jornalista, eu escrevo. Isso é um processo mesmo que eu falo, é um processo de micropolítica mesmo, sabe? E ninguém aqui vai ficar rico, não. O Rafa não vai ficar rico fazendo música autoral e nem tão poucos músicos também. Todo mundo tem essa consciência desse momento de união agora. Berna, essa reconquista, esse fetiche, esse charme do vinil, vem de quando para cá? Porque teve um momento que o vinil desapareceu e que... O CD assumiu, né? Eu acho que são imposições da indústria, né? Assim, o CD assumiu, mas você tinha uma série de problemas
no player tal, do som do carro que pula e coisa e tal. E aí depois o CD se acabou por causa da MP3, que aí você tem uma compressão, que aí tem, dependendo da compressão, a música fica com uma qualidade muito, muito ruim mesmo. No meio daí teve a fita cassete também, coisa e tal. E eu acho que agora meio que está retomando todas essas... O CD se acabou completamente, porque realmente era uma mídia não era legal. E tanta gente se desfez da coleção de vinil, né? Exato. Em favor do CD. A minha coleção de vinil, eu fiz porque uma bela hora assim eu disse para meu pai, para ele divulgar para os amigos dele lá, na hora que ele tomava a bebidas com os amigos. Tem um armário lá cheio de vinil velho, pode me chamar que eu vou pegar e... Aí eu fui lá resgatar vinil lá em Gravatar, sabe? Eu pegava vinil cheio de cupim, coisa e tal, e saía limpando, coisa e tal. Sua coleção hoje? Eu não sei quanto tem não, mas tem um bocado, tem uns 300 para 500 discos. Foi disso lá. Cada um tem um nomezinho lá de um amigo que disse, Berna, passa aqui, pega aqui. E voltou, mas voltou agora, né? Voltou com força. Você tem hoje uns vinis com uma qualidade absurda, de material mesmo, que reverbera no som. E você tem toca-discos também com uma qualidade muito boa. Desculpa, Berna, voltou com essa coisa forte das capas, assim, porque as capas dos discos, né, do vinil, eram uma coisa à parte, assim, você comprava o vinil, obviamente, para escutá-lo por conta das músicas, mas tinha todo um namoro com a capa. Acho que uma das piores coisas que o CD fez foi reduzir aquelas capas para... Você viu um álbum branco mesmo, o álbum branco dos Beatles, você tinha aquela particularidade do alto relevo. Ele era todo branco e o The Beatles em alto relevo. Você foi para aquela capa, ficou daquele tamanho, escrever em preto. Só para citar um exemplo. Então, eu acho que hoje retomou com força. Hoje o cara faz a sua capa pensando numa capa, o artista faz a capa pensando numa capa para vinil, sabe? Todo artista hoje pensa na prensagem vinil, você tem uma masterização para vinil, você tem fábricas se estabelecendo hoje, se restabelecendo e novas fábricas se estabelecendo no Brasil de vinil. Tem muita gente que estava fazendo vinil na gringa. Então voltou, o vinil voltou mesmo com força, mas eu acho que faz parte de toda essa gama de possibilidades, tanto do streaming, tanto com a MP3 que você baixa, né? E a parte do analógico. E a fita cassete voltou também. A fita cassete voltou. Eu, particularmente, acho a fita cassete horrível. Tem alguém vai ficar arretado porque eu estou falando isso aqui, mas eu antigamente eu usava fita cassete mais como prática. Eu comprava meu vinil e gravava ele em fita cassete para não poder arranhar ele. E ouvia a fita cassete. Mas hoje voltou a fita cassete. Tem um bocado de gente, tem uma cultura da fita cassete hoje, e manda gravar o som da fita cassete na gringa, no Japão, e vem para cá. Uma coisa dessa, assim, uma tiragem de 50, meio que numa pegada dessa do Pequeno Latifúndio, assim, tipo, a coisa do afeto, sabe? Mas porque aí o cara faz uma capa particular e são 50 fitas, cada uma com uma capa diferente, com um artista de grafite, tem umas coisas acontecendo assim. Então voltou, todo o processo. O CD, que era ruinzinho, ficou lá. A gente está no finalzinho, temos aí 2 minutinhos e tal. Rafael, primeira coisa, você está sozinho ali na Praça de São Pedro ou tem outras coisas acontecendo? Em Olinda tem uma coisa nova lá no Sítio Histórico que é bem legal. Que não trabalha com música, mas trabalha com poesia. E a ideia da gente que trabalha com arte, a gente acredita que é o melhor veículo de transmitir afeto. E aí tem uma coisa super bacana, que agora é a Casa Azul, que é um lugar de poesia. A Casa Azul é de Samarone? De Samarone mesmo. Que é um sebo e... Isso daí é, tipo, eu acho que tem um brilho nos olhos agora, com a Casa Azul lá em Olinda, eu acho muito legal. Para a gente fechar rapidamente, qual é a programação da próxima semana lá no seu espaço? A gente tem um forró, dia de sexta-feira, que é muito bom, que é com músicos aqui do Conservatório e recebem convidados. E a gente, no dia 20 de dezembro, a gente vai receber um griot,
que é o Matheus Aleluia. Tem um projeto incrível, né? Um senhor. Ele vai tocar lá no Jardim, lá do Sobrado Morisco, no dia 20, às 20 horas. É imperdível. Que legal. Berna, quinta-feira tem o que lá? Quinta-feira tem Zeca Fofinho, tocando um repertório num show também intimista, reduzido para caber no formato. E dia 20, infelizmente vou perder, esse dia 20 toca Elton e Olivia. Elton Moura e Olivia Fancello tocam lá. E no intercalado os Vinícius. E você, Aline? Quarta-feira que vem, Ilana e Mayara Pera, elas vão fazer um duo de um projeto autoral com músicas autorais das duas. E no dia 19, na outra quarta, é o duo de Elton Moura e Vertim Moura, que são irmãos sertanejos maravilhosos e estarão lá também. E aí, quem quer fazer reserva faz como, no seu caso? Pelo Instagram, Pequeno Latifúndio, eu que respondo, inbox. Eu cozinho, eu respondo, eu varro o quintal e eu recebo na porta. E gela cerveja. E gela cerveja. E o cardápio é por fora Eu desses que 20 cozinho, reais? por fora. Desses por fora. 20 reais. Isso. Gente, que conversa boa. Esse circuito já criou uma coisa interessante. Essa coisa, Elton toca na quarta Isso. e toca na quarta 19, não é isso? Isso, e no dia 20 já vai para Setúbal. Já toca Setúbal. Esse circuito já está... Cardápio normalmente é o quê? Eu gosto de fazer um miúdo de galinha, um caldinho de marisco. Às vezes eu faço um tabule, uma berinjela. Depende da feira. Eu vou para a feira de manhã e faço a cozinha. Muito obrigada mais uma vez para vocês. Obrigada a você, Estela. Bons ventos para os 3 projetos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira. Até lá.